Quando eu era pequeno, a minha mãe me mandou ir para um supermercado comprar uma quiboa. E bondosamente eu fui ao supermercado, cheguei ali e pedi a quiboa. O dono ali do estabelecimento me entregou um vaso contendo água sanitária. E eu cheguei em casa e entreguei para minha mãe. Quando eu cresci, eu descobri que quiboa não era o nome do produto, e sim água sanitária. Com isso, eu percebi que a marca que foi colocada sobre aquele produto, com o passar do tempo, o produto passou a ser conhecido pela marca. Também trabalhei, depois de crescido, trabalhei em uma empresa chamada Roquem, uma empresa que recebeu o selo da Water Quality Association, o selo de autenticação de produtos que exerce 100% ali a sua função de processador de água. Aqui foram apenas dois exemplos de marca que são colocadas sobre produtos. E hoje eu quero falar para vocês sobre o selo de Deus, a marca de Deus e também a marca da besta. É claro que nós vamos dividir esse vídeo em duas partes, ou melhor, dois momentos especiais. Nós vamos falar primeiramente sobre o selo de Deus, tá? Nesse vídeo de hoje, e para a próxima semana será o selo de Deus e a marca da besta, parte 2. Então hoje nós teremos a parte 1 e semana que vem a parte 2. Hoje nós vamos nos concentrar mais no selo de Deus sobre o seu povo. E na semana que vem vamos nos concentrar um pouco mais sobre o tema da marca da besta. Para isso eu quero convidar vocês para que possamos ler Apocalipse 7, versículo 2 e 3, onde teremos aqui as bases para a nossa argumentação sobre o selo de Deus. Aqui diz assim, Apocalipse 7, 2 a 3. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e ele gritou com voz bem forte aos quatro anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem árvores, até selarmos na fronte o servo do Deus vivo. Esse conteúdo está no capítulo 7, que é o capítulo muito importante que tem que ser estudado em paralelo com o capítulo 14, que é o capítulo que estamos estudando as 3 mensagens angélicas. E nós percebemos que a terceira mensagem angélica está relacionada com a marca da besta. É um capítulo, é a mensagem que fala sobre essa marca que seria colocada sobre as pessoas que estariam adorando a besta e a sua imagem, né? E esse capítulo 3, ele menciona alguns aspectos, sim, dessa marca da besta. Porém, eu estou trazendo para vocês qual é a marca do Deus vivo antes de falarmos sobre a marca da besta. Assim sendo, eu considero que o capítulo 7 mostra que antes que os juízos divinos sejam derramados sobre a terra, Deus assinalará o seu povo. Isso aqui não é algo novo, embora você encontre isso no Apocalipse aqui, antes do juízo ser derramado, Deus assinalando o seu povo, mas você se recorda, com certeza, de que no passado Deus também fez isso. Um exemplo bem claro é quando estava acontecendo as pragas do Egito, e ali, antes de ser derramada a 10ª praga, Deus havia dito a Moisés que deveriam ser colocado o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, porque naquele dia o anjo destruidor, ele passaria. Aqueles que não tivessem o selo do cordeiro, a marca, a tinta de sangue nos umbrais da porta, o anjo passaria e destruiria. O anjo passaria e destruiria aquela família, ou melhor, o primogênito daquela família. E vocês também se recordam que antes da destruição de Jerusalém, ali por volta do ano 538, o anjo passou marcando na testa, assinalando aqueles que seriam poupados da destruição. Ou seja,
Nesses dois episódios, nós podemos perceber que antes que Deus derrame o seu juízo sobre a terra, ele marca, ele assinala o seu povo. E no tempo do fim, também aconteceria. O texto que nós lemos disse, é uma ordem que é dada para que os anjos retenham os 4 ventos da terra, para que não aconteça nada até que o servo do Deus vivo seja assinalado, seja selado para ser guardado da destruição do tempo do fim. Com isso nós podemos entender perfeitamente uma coisa: Deus vai poupar o seu povo. Agora a pergunta é, quem é esse povo? Qual é a marca que este povo tem? Quais são as características, melhor dizendo, que esse povo tem, que vai receber a marca, o selo do Deus vivo? Quais são as características? E aqui no final da terceira mensagem angélica, e eu quero até abrir um parênteses para dizer que nós estamos estudando a última mensagem angélica de trás para frente, né? Hoje nós vamos estudar aqui as características do povo que vai receber o selo de Deus vivo. E no próximo vídeo nós vamos estudar um pouquinho sobre as características do povo que recebe a marca da besta. Então aqui no capítulo 14, versículo 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Esse é um texto muito interessante porque ele pontua aqui 2 características que teria o povo remanescente, o povo que estaria vivendo nesse momento da história da humanidade, os cristãos, os tementes a Deus que viveriam nesse período e que eles receberiam a marca, o selo de Deus vivo. As 2 características que o texto aponta é que guardaria primeiramente os mandamentos de Deus. Isto mesmo, os mandamentos, os 10 mandamentos do Decálogo, encontrado lá em Êxodo capítulo 20, e repetido também em Deuteronômio capítulo 5, ali os 10 mandamentos de Deus. Se eles guardariam os 10 mandamentos, inclusive o mandamento esquecido, né? O 4º mandamento que requer a observância do sábado. E como vimos nos vídeos anteriores, o mandamento do sábado está implícito na primeira mensagem angélica. Ou seja, esse remanescente que receberia o selo de Deus, ele seria fiel a Deus, inclusive guardando os 10 mandamentos de Deus. Mas também teriam a fé em Jesus, ou a fé de Jesus. Eu vou explicar um pouquinho sobre essa discussão teológica que existe no genitivo de Jesus aqui. Nós temos, olhando um pouquinho a gramática, nós percebemos que a tradução, tanto é possível você traduzir a fé de Jesus ou a fé em Jesus. Nós temos aqui um genitivo, né, um substantivo que está no modo genitivo. No caso genitivo, é um caso grego, que classifica os substantivos. E o caso genitivo, nós temos várias categorias, né? E uma das categorias é o genitivo relativo, é o caso aqui. Nesse sentido, podemos dizer que tanto está certo você traduzir a fé de Jesus, como está certo você traduzir a fé em Jesus. Vamos pensar no sentido de que se for a fé de Jesus, é a fé que Jesus tinha. É a fé que Jesus tinha quando esteve aqui. Que fé era essa que Jesus tinha? Bom, essa pergunta é bem interessante porque o remanescente, aquele que persevera no tempo do fim, teria essa fé de Jesus. Jesus, ele era uma pessoa que dependia exclusivamente do Pai para fazer as coisas que fez. E, inclusive, no seu momento final de vida, ele não se apartou dessa comunhão que ele tinha com o Pai, dessa dependência que ele tinha do seu Pai. E nesse sentido nós podemos dizer que mesmo no tempo em que ele sofreu a maior angústia, a maior provação, a maior carga de sofrimento, ele mesmo assim, ele não largou
a fé que tinha no Pai. Essa era a fé de Jesus. E que mesmo ele se sentindo, por exemplo, desamparado, como é dito lá em Mateus 27, Deus meu, por que me desamparaste? Mesmo Jesus se sentindo desamparado, ele não perdeu a convicção naquilo que ele acreditava. Mesmo o Pai se ausentando ali daquela cena na cruz do Calvário, ele não abandonou a sua fé. Essa é a fé de Jesus. E mesmo ele se sentindo só, não vendo escapatória ali do livramento, para que ele saísse ali da cruz, ele permaneceu com a fé no Pai. É esta fé de Jesus que o remanescente terá no tempo do fim, que mesmo em meio às perseguições, né, mesmo em meio às provações que o poder político e o poder religioso, essa unificação que vai colocar, e vocês vão perceber aqui no próximo vídeo, esse poder combinado, o poder político, o poder religioso, vão impor sanções econômicas, sanções financeiras, e impor uma adoração forçada. Mesmo assim, o remanescente terá a fé de Jesus. Essa é um bom entendimento para a explicação que o remanescente terá a fé de Jesus. Mas também está certa a explicação de que o remanescente também terá a fé em Jesus. Por quê? Porque a fé em Jesus também está perfeitamente correto, porque Jesus é o Cordeiro, Jesus é aquele que calçou nossas sandálias, ele é o nosso advogado, e ter fé nele para enfrentar as dificuldades no tempo do fim também é algo que o remanescente pode ter, porque ele é quem proporciona para nós a vindicação diante de Deus. É ele que nos vindica diante do Pai, é ele que nos intercede por nós. Então ter a fé em Jesus também está perfeitamente correto, tanto a fé em Jesus quanto a fé de Jesus. Mas um outro ponto que me chama muita atenção aqui é uma palavrinha grega que aparece aqui também no versículo 12, traduzida como perseverança, hipomoné. Hipomoné significa suportar uma carga sobre circunstâncias difíceis. E a etimologia da palavra tem que ver com paciência, realmente perseverança, né? E isso faz jus ao contexto aqui da terceira mensagem angélica, o contexto que preza o contexto que aponta para um boicote financeiro, um contexto que aponta para uma perseguição se você não adorar no dia, como vimos no vídeo passado, no dia de domingo, né? Que será o dia promulgado para que as pessoas possam adorar. Uma perseguição, porque o remanescente, ele não terá vivenciado a prática da imortalidade da alma, nem tampouco a adoração no domingo, que são os dois principais enganos de Satanás no tempo do fim. Então esse remanescente vai estar sofrendo algumas sanções. Por isso o texto diz que aqui está a perseverança do santo, ou seja, aqui está a capacidade que os santos têm de suportar grande prova, que é o que vai estar acontecendo. E a gente entende claramente que essas sanções que serão impostas para que o remanescente possa adorar no domingo, para que ele possa aceitar a imortalidade da alma, né, como sendo uma crença imposta, o remanescente não se dobrará. Por quê? Porque o remanescente ele tem duas características: guardaria os mandamentos de Deus e teria a fé em Jesus. Nesse dia, há um chamado para seguirmos o Cordeiro, especialmente porque Apocalipse 13, versículo 1 e 2, e Apocalipse 14, versículo 4, menciona que os fiéis, os que perseverarem, eles são aqueles que seguirão o Cordeiro para onde o Cordeiro indicar, aonde o Cordeiro for, eles seguirão o Cordeiro. Há um chamado, então, aqui para que nós possamos seguir
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque somente Ele é que nos dará a força e a perseverança que precisamos no tempo do fim. Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso advogado, junto ao Pai Jesus Cristo. Que nesse dia, meu amigo, você possa ter entendido que se faz necessário para receber a marca do Deus vivo, se faz necessário que nós possamos perseverar, mesmo sobre grande prova, estarmos debaixo de uma grande carga, perseverar no cumprimento dos mandamentos de Deus e tendo a fé de Jesus, aquela fé que mesmo sem ver muitas evidências em sua volta de livramento, Deus estará conosco. A fé de Jesus, a fé que ele, lá na cruz do Calvário, ele suportou a grande prova, mesmo sentindo o abandono do Pai, ele permaneceu firme. É essa fé que Deus espera que o remanescente tenha no tempo do fim, para que receba a marca do Deus vivo e não recebamos a marca da besta. Que Deus te abençoe. Eu vou orar por você para que você receba a marca do Deus vivo. Amado Deus e eterno Pai, muito obrigado porque a Tua palavra nos mostrou claramente que quando nós estamos vivendo aqui na terra, em face de algum juízo, o Senhor marca o seu povo, o Senhor assinala o seu povo. E o Senhor mostrou para nós nessa manhã que vai colocar a Tua marca, mas a marca será colocada naqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Nos ajude para que mesmo em meio às provações, nós possamos perseverar para que recebamos a marca do Deus vivo. Abençoe cada amigo internauta aqui que tenha assistido a esses comentários da Tua palavra, que eles possam ser enriquecidos pelo Teu Espírito. Também, Senhor, pedimos para que responda os pedidos de orações que alguns amigos colocaram aqui. Estejam com eles nas suas lutas e provações, abençoando-os e fazendo com que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus. Um forte abraço.